Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver as questões de calor latente, nível 1, do livro Tópicos de Física, tá bom? Esse livro que está aparecendo aqui na imagem. Tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um PDF para você fazer o download dessas questões. Tá? Quem tem um livro, essas questões estão na página 58, da 19ª edição do volume 2. Okay? Esse vídeo será dividido em duas partes. Fique agora com a parte 1. Primeira questão, questão 46, diz o seguinte: a respeito de mudanças de estado físico, indique a alternativa incorreta. Então vamos lá, ler as alternativas e encontrar a que está errada. Letra A diz o seguinte: se um corpo sólido absorve calor e sua temperatura não varia, isso significa que ele está sofrendo mudança de estado físico. Correto. Quando o corpo recebe calor e não sofre mudança de temperatura, é porque ele está trocando de fase, ele está mudando de estado físico, tá? Então, essa alternativa aqui, letra A, está correta. Letra B, ele diz o seguinte: durante uma fusão, sob pressão constante, todo o calor absorvido é utilizado para alterar o arranjo molecular da substância. Correto também. Fusão é uma mudança de estado físico, é quando o corpo passa do estado sólido para o estado líquido. Então ele está falando aqui de uma mudança de estado físico. O que é que acontece numa mudança de estado físico? O calor fornecido ao corpo é utilizado para quebrar as ligações daquele corpo, das moléculas daquele corpo, fazer com que elas se reorganizem numa nova fase, num novo estado físico. Portanto, aqui está correto. As moléculas vão ter um novo arranjo molecular. Letra C, ele diz: quando um corpo sólido recebe calor, ou o estado de agitação de suas partículas aumenta, ou ocorre uma reestruturação no seu arranjo molecular. Ou seja, quando um corpo sólido recebe calor, ou o estado de agitação das partículas aumenta, né? A agitação das partículas aumenta, ou seja, ou ele aumenta a sua temperatura, né? Que temperatura mede o grau de agitação das moléculas, ou ocorre uma reestruturação molecular. Ou seja, quando um corpo recebe calor, acontece duas coisas: ou aumenta a temperatura, ou ocorre mudança de estado físico. É isso que ele está dizendo para a gente. Até aqui está certo, ok. Os fatores que determinam o que acontece são a temperatura do sólido e a pressão que ele está sujeito. Correto também. Por quê? Quando um corpo muda de estado físico, é porque ele atingiu o seu ponto de fusão, por exemplo, ou ponto de vaporização. Então ele só consegue mudar de estado físico quando ele atinge determinada temperatura. Então a temperatura é um dos fatores que determinam o que vai acontecer. E a pressão a que ele está submetido também, porque essa temperatura, esses pontos de fusão, ponto de ebulição, eles dependem da pressão. Então é a pressão e a temperatura que de fato determinam o que vai acontecer com o corpo. Se ele vai apenas variar a sua temperatura ou se ele vai mudar de estado físico. Então letra C também está correta. Letra D diz o seguinte: a temperatura em que ocorre determinada fusão depende da substância e da pressão a que o corpo está sujeito. Correto também. Mais uma vez, né? A pressão vai influenciar no ponto de fusão, né? Já que é uma fusão que ele está falando aqui, poderia ser ebulição, vaporização, o que fosse, condensação. A pressão influencia nesses pontos e isso muda de substância para substância, né? A água tem um ponto de fusão, o óleo tem outro ponto de fusão, né? Cada substância tem um ponto de fusão específico. Então, de fato, depende da substância e também depende da pressão, como a gente viu. Então, está correto letra D. Então, sobrou para a gente aqui letra E. Ele diz: um bloco de gelo nunca pode sofrer fusão a uma temperatura diferente de 0 graus Celsius. Está errado. A gente conhece, né, que o ponto de fusão do gelo é 0 grau, mas é 0 grau quando a pressão é 1 atm. Se a gente colocar o gelo sobre outra pressão, esse ponto de fusão vai mudar. Como a gente já tinha falado, né? A pressão influencia também nessa questão do ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante. Ou seja, a fusão de um bloco de gelo pode ocorrer a uma temperatura diferente de 0 graus Celsius, bastando para isso que a pressão seja diferente de 1 atm. Portanto, essa alternativa E está errada, é a alternativa que a gente deveria marcar. A segunda questão é a questão 47, que diz o seguinte: quanto calor devemos fornecer a um bloco de gelo de 300 gramas de massa, que está a 0 grau, sob pressão normal, para fundi-lo totalmente? E a informação que ele dá para a gente é o calor latente de fusão do gelo. Tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem um pedaço de gelo, desenho aqui o gelo bonitinho, ou horrível, que está a 0 graus Celsius. Esse gelo tem uma massa de 300 gramas. A gente vai fornecer uma certa quantidade de calor
a esse gelo e ele vai sofrer fusão, ou seja, ele vai virar líquido. Quando ocorre mudança de estado físico, a temperatura continua constante, a massa também, e ele quer saber a quantidade de calor que deve ser fornecido para isso acontecer. Ora, se é uma mudança de estado físico, o calor trocado nesse processo é o calor latente, que é essa fórmula, o que mala, né? Calor trocado é igual a massa vezes o calor latente, nesse caso, o calor latente de fusão. Então a gente só pegar a massa, 300 gramas, o calor latente de fusão foi dado aí, 80 calorias por grama. Se a gente fizer 8 vezes 3, vai dar 24, tem 3 zeros, então a gente vai ter 24.000 calorias sendo fornecida a esse bloco de gelo. Okay? A terceira questão é a questão 48, que é um exercício resolvido, mas a gente pode resolver aqui também, pode dar uma comentada nessa questão, tá? Mas no livro ela já vem resolvida. Então, diz o seguinte: quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 até 10 graus Celsius? Diz que a pressão é constante e normal e são dados o calor específico do gelo, o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água. Então vamos lá. Para a gente visualizar melhor essa situação, vamos desenhar o que está acontecendo aqui, né? Então o que é que a gente tem? A gente tem um bloco de gelo que inicialmente está a menos 30 graus Celsius e ele vai receber calor até chegar à temperatura de 10 graus Celsius. Mas isso não acontece instantaneamente, vai passar por vários processos até chegar a 10 graus Celsius. Então o que acontece? Quando a gente pega um bloco de gelo que está a menos 30 graus, se a gente fornecer calor a esse bloco de gelo, ele não vai derreter instantaneamente. Ele primeiro vai ser aquecido até chegar no seu ponto de fusão. O ponto de fusão do gelo é 0 grau. Aí sim, quando ele chega no ponto de fusão, se a gente continuar fornecendo calor, aí ele sofre a fusão, ele derrete e vira água. Porém, quando ele troca de estado físico, sua temperatura se mantém constante. Então a gente tinha gelo a 0 graus Celsius, forneceu calor, agora a gente tem água a 0 graus Celsius. E se a gente continuar aquecendo, essa água líquida chega de fato aos 10 graus Celsius, como foi dito aqui na questão. Então a gente tem aqui 3 processos. O primeiro, vou chamar de calor 1, que levou o gelo de menos 30 até 0 grau. Depois o calor 2, que foi o calor responsável por derreter o gelo. E o calor 3, que foi o calor responsável por aquecer a água, que já tinha derretido, até chegar em 10 graus Celsius. Esse calor 1 é um calor sensível, né? Porque ele está fazendo a temperatura do gelo variar. Esse calor 2 é um calor latente, porque ele está fazendo uma mudança de estado físico, uma fusão, saindo do estado sólido para o estado líquido. E esse calor 3 é um calor sensível, porque ele está variando a temperatura da água, saindo de 0 para 10 graus Celsius. Tá? Ele quer saber o calor total envolvido nesse processo. Ou seja, o calor total envolvido nesse processo vai ser a soma de cada um desses processos por qual esse corpo passou. Então a gente vai calcular separadamente o calor 1, o calor 2 e o calor 3, e aí a gente soma. Tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a conta para o gelo. O calor 1. O calor 1 é um calor sensível. Fórmula de calor sensível é o quimacete, o mc delta θ. Tá? Então vamos lá. A massa foi dada aqui na questão, 100. Eu ainda estou falando do gelo. Calor específico do gelo, 0,50 ou 0,5. E a variação de temperatura saiu de menos 30 para 0. 0 menos 30 vai dar uma variação de temperatura de 30 graus. Então, a gente fizer essa conta aqui, 100 vezes meio dá 50. 50 vezes 30 vai dar 1.500 calorias. Ok? Vamos fazer agora a parte 2, aqui a parte 1. Parte 2 é o da fusão, né? Quando o gelo vira água. Quando a gente tem uma mudança de estado físico, o calor trocado nesse processo é o calor latente. Fórmula de calor latente é o que mala M vezes L. A massa é a mesma, 100. O calor latente foi dado aqui, né, de fusão, 80 calorias por grama. 100 vezes 80, a gente vai ter 8.000 calorias nesse processo. Então a gente tem o calor do primeiro processo, o calor do segundo processo. Podemos calcular o calor do terceiro processo quando a gente já tem a água derretida, né? Que é o processo 3. Como é um calor sensível, um aquecimento, é a fórmula do quimacete, mc delta θ. A massa continua sendo 100. Calor específico, como agora já é água, é 1. Opa, voltando. O delta θ, de 0 até 100, a temperatura variou 10 graus. Né?
Então, 100 vezes 1, 100 vezes 10, 1000 calorias. Então, temos aqui o calor trocado em cada um desses processos. Como a gente quer o calor total, vindo para cá, ó, calor total é o calor 1, mais o calor 2, mais o calor 3. A gente já viu aí, né, que o calor 1 foi 1.500 calorias, o calor 2 foi 8.000 calorias e o calor 3 foi 1.000 calorias. Então, somando isso daí, a gente vai ter 10.500 calorias envolvidas nesse processo. Ok? A próxima questão é a questão 49, que diz o seguinte: deseja-se transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus. Sabe-se que o calor específico do gelo, ó, vale 0,5 ou 0,50 calorias por grama. O calor específico por grama grau Celsius, o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Quanto calor em quilocalorias devemos fornecer a esse gelo? Então vamos lá. A gente tem um pedaço de gelo que está a 20 graus Celsius e vamos transformar em água a 30 graus. Mas isso aqui não acontece instantaneamente de uma vez. São necessários alguns processos para essa transformação. Então vamos desenhar para a gente visualizar melhor isso. Então o que é que a gente tem? Então a gente inicialmente tem um bloco de gelo que está a menos 20 graus Celsius. Se eu fornecer calor a esse gelo, ele não derrete, né? Porque menos 20 não é o ponto de fusão do gelo. Então, se eu fornecer calor a esse gelo, ele vai ser aquecido. Ele aquece até chegar no seu ponto de fusão. O ponto de fusão do gelo é 0 grau. Aí sim, quando esse gelo chega no ponto de fusão e recebe calor, aí ele muda de fase, ele troca de estado físico e vira líquido a 0 grau, porque na mudança de estado físico a temperatura permanece constante. E se a gente continuar o aquecimento, essa água vai chegar a 30 graus Celsius. Então, de novo, ó, passamos por um aquecimento em 3 fases. A primeira fase que levou o gelo de menos 20 até 0. A segunda fase que derreteu o gelo. E a terceira fase que aqueceu a água líquida até 30 graus. Então, mais uma vez, essa primeira parte é um calor sensível, porque é um aquecimento. A segunda parte é um calor latente, porque é uma mudança de estado físico. E a terceira parte é um calor sensível, porque é um aquecimento. Então, muito parecido com a questão anterior, ele quer o calor total aí. Então, o calor total é a soma do calor trocado em cada um desses processos. E a gente vai calcular separadamente, de novo, esses calores. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo gelo, que é a parte 1. Né? Processo 1. Então, a parte 1 é um calor sensível. Calor sensível é a fórmula do que macete mc delta θ. Então, a massa nessa questão são 100 gramas. O calor específico do gelo é 0,5 ou 0,50, tanto faz. E a variação de temperatura de menos 20 até 0 é porque ele ganhou 20, aumentou 20 graus. Então, a variação de temperatura aqui é 20, tá? Então, meio vezes 20 dá 10, 10 vezes 100 dá 1000. Então, na primeira parte, esse gelo recebeu 1000 calorias em forma de calor. Vamos para a segunda parte, que é a parte da fusão, que é a parte 2. Fusão é mudança de estado físico. Então, mudança de estado físico, a fórmula é do que mala, m vezes L. A massa continua sendo a mesma, 100. E o calor latente foi dado aqui, ó, 80 calorias por grama. 100 vezes 80 vai dar 8.000 calorias. Ok? Vamos fazer o 3 aqui. O 3 é quando a água está derretida, né? O 3 é quando a água está derretida e é aquecida de 0 até 30. Então, é um calor sensível. Calor sensível é a fórmula do que macete, mc delta θ. A massa continua sendo 100. Calor específico da água líquida é 1, né? Está ali no texto. E a variação da temperatura de 0 até 30 é porque aumentou 30, então aqui é 30. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 100, 3.000 calorias. Ok? Portanto, o calor total aqui, que é a soma do calor trocado em cada processo, vai ser o calor 1 que a gente calculou, que deu 1000 calorias. O calor 2 deu 8.000 calorias, foi o da fusão. E o calor 3 a gente calculou agora, deu 3.000 calorias. Né? Se a gente somar isso aqui, vai dar 12.000 calorias.
Beleza, bonito. Porém, ele pediu a resposta em quilocalorias. Quilocalorias, para a gente passar de calorias para quilocalorias, a gente vai pegar a caloria e vai dividir por 1000, já que 1 quilocaloria são 1000 calorias. Então, 12.000 dividido por 1000, o calor trocado nesse processo é de 12 quilocalorias. Ok? Então, pessoal, esse é o final da parte 1. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Fiquem ligados que o próximo vídeo é a parte 2. Até a próxima. Tchau, tchau.